nosso Pai celeste, o Deus que adoramos, é a Ele a quem primeiro o nosso afeto damos. O céu, o mar, a terra e tudo quanto existe são obras do seu poder, que só no bem consiste. Ergamos um hino de glória a esse Deus onipotente, que lá do céu nos move o seu olhar clemente. Ergamos
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. O Grupo Harmonia, nós estamos cantando então algumas músicas, né, com relação ao aniversário do Gaeb. E nós estamos cantando os hinos, né? Então, se vocês notarem, nós estamos cantando apenas os hinos que referenciam a nossa casa. Então, nós cantamos hino a Deus, nós cantamos hino a Eurípides, nós vamos cantar Amigos do Caminho, que é Rafael Tom, e agora vamos cantar hino a Sheila. E quem souber, vamos cantar juntos, tá bom? Se a gente compreendesse mais do que ele
Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Então essa foi, a primeira foi indo a Sheila e essa ao Chico, né? Meu Chico. Agora hino Euripides Bassanufo 2. Sacramento rompe o véu, Consolador prometido, Sage do Brasil central, o cristianismo redimido. És tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo, ter Cristo foi criar. Eu lhe pedis, mestre querido, vieste do céu, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria. Vieste do céu, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem. Eu lhe pedis, mestre querido.
agradecemos ao Grupo Harmonia, que também nos recepcionou nessa noite. Dando andamento à nossa programação, nós convidamos a nossa irmã Doris para contar, como sempre, as suas histórias, que tanto bem nos faz a cada dia, Lembrando que, quinzenalmente, nós publicamos no nosso canal do YouTube a história da Doris, bem como toda quinta-feira ela está conosco aqui no salão. Então, companheira Doris. Boa noite. Hoje nós estamos comemorando o aniversário da nossa casa. Então, nós vamos falar um pouquinho desse patrono extremamente amoroso. Viveu 38 anos nessa última encarnação e usou de uma forma singular o tempo. E ele usou toda a parábola dos talentos. Ele conseguiu trabalhar todas as mediunidades. E um dia um dos irmãos o definiu. O irmão diz: direi em 3 palavras o que separa, que poderia ser dito em muitas. Ele foi espírita, no sentido lato da palavra. Nós vamos começar conhecendo Eurípides. Os livros mostram que ele foi Marcos, que era um jovem romano que conheceu Jesus. E ele foi o primeiro mártir, porque ele defendeu as ideias de Jesus naquela época. Depois, séculos depois, ele foi educado pelo bispo Inácio de Antioquia, que foi pupilo de João Evangelista. Inácio, os livros falam que foi aquele menino na parábola das crianças que Jesus colocou no colo e falou: vinde a mim, as criancinhas. E ele depois começou a trabalhar, a defender o cristianismo. Inácio, ele pregava de uma forma que encantava as populações. E Eurípides, que foi educado por ele, o substituía. Olha só, ele já trazia nato a palavra. Ele também foi sacrificado e morto na Palestina. Mais tarde, Eurípides foi Rufo, o escravo cristão, morto por venerar Jesus. Está escrito no livro Ave Cristo. Todo mundo conhece a história linda, que quando o patrão, o dono dos escravos, ele se tomou de verdadeira irritação por Jesus, ele disse que não aceitava nenhuma pessoa que trabalhasse com ele, que adorasse aquele homem louco. E ele falou para Rufus: eu vou matá-lo. Rufus sereno, não tinha medo da morte. Aí o patrão disse: não, eu não vou matá-lo. Eu vou sacrificar você. E ele tinha mulher e filhos. E ele pensou serenamente e fez uma prece a Deus: Senhor, que minha mulher e meus filhos sejam bem cuidados, porque na fazenda onde eles moravam, ele era escravo, elas tinham toda assistência. Aí na hora marcada veio um mercador, deu o preço e pegou a mulher e os filhos, chegou perto dele e disse no ouvido dele: morra em paz, sua mulher e seus filhos terão todo o cuidado pela vida toda. Eu também sou cristão. E ele, naquele momento, elevou o pensamento a Deus e agradeceu. Antes que eles fossem, o patrão mandou amarrá-lo nos cavalos e chicoteou. O corpo dele foi sacrificado, mas o espírito foi recebido por Jesus. Mais tarde, ele veio como Lavater, que era um pastor suíço, poeta, filósofo e teólogo. Tinha a habilidade de curar. E ele falava também de uma forma incomum, que atraía as multidões. Foi amigo de Pestalozzi. O tempo todo eles se correspondiam.
E nas obras póstumas, Kardec lê cartas que ele escrevera a Maria da Rússia. Já tinha ideias de espiritismo. Depois Eurípides nasce, em 1º de maio, no dia do trabalho. E ele nasce em uma cidade pequena. Foi extremamente habilidoso. Com 6 anos, ele falava francês, latim, ciências naturais e língua portuguesa. E pediu ao pai que o levasse à escola. Em questão de pouco tempo, ele ensinava os colegas e ensinava os irmãos. Então, a gente vê assim que é um espírito preparado. Montou uma farmácia de homeopatia aos 17 anos. Trabalhou o tempo todo, nunca cobrou de ninguém. E tem histórias maravilhosas. Eu vou contar só uma. Que uma mulher pediu ao marido que vá até Eurípides, conte a ele que eu estou assim e assim, e ele vai saber o que vai mandar de remédio. E deu uma garrafinha. Aí ele foi a cavalo. Quando chegou na cidade, na entrada da cidade tinha um bar, e ele resolveu ficar ali. E aí ele se esqueceu do tempo. Quando ele pensou em voltar, já era muito tarde. Tinha que passar no rio. Quando ele chegou no rio, ele encheu a garrafinha de água do rio e levou para ela. Chegou lá e disse: seu remédio. E ela disse: como tomar? Ele disse bem rápido: 2 vezes por dia. E ela começou a tomar o remédio. E ela melhorou, só que precisava de mais remédio. Ela disse: agora você volte no Eurípides. Ele voltou. Quando ele chegou, Eurípides já estava com a garrafinha pronta. Entregou a ele e disse: leve. E desta vez, leve a garrafinha, porque deu muito trabalho para a gente pegar água do rio e fazer uma medicação apropriada para sua mulher. Ele ficou muito assustado e levou. Então a gente vê assim, um espírito que trabalhava, que ele tinha na casa dele, ele morava na casa do pai. Eu imagino que era como se fosse escorredor. O última janela era o dele. As pessoas vinham de madrugada, batiam, e ele já sabia o que era. Ele fazia partos. Nunca, nenhuma mulher teve nenhuma complicação no parto, e nenhuma criança também. Aí, quando batia, ele se trocava, aquele tanto de roupa. Aí, quando ele estava se trocando, Dr. Bezerra apareceu, porque o Dr. Bezerra começou a trabalhar com ele assim que Dr. Bezerra morreu. Por quê? Porque quando a gente vê a história de Marcos lá, ele foi criado por um essênio, educado, já era o Dr. Bezerra de Menezes. Então, são amizades que vêm pela história sem fim. Aí ele se troca para poder ir. Estava se trocando. O Dr. Bezerra falou para ele: olha, eu não quero te assustar, mas lá na esquina tem 2 jagunços bem armados para te matar. Se fosse eu trocava de roupa e deitava, né? Aí ele disse: não, eu preciso ir fazer o parto. Terminou de se vestir, o Dr. Bezerra disse: eu não sei o que você vai fazer. Você vai que depois a gente pensa. Aí ele foi. Quando ele chegou bem de frente aos 2 jagunços, ele tirou o chapéu, era de madrugada, e disse: boa noite, senhores. Aí os homens sem graça tiraram o chapéu: boa noite, seu Eurípides. E ele passou. Aí os homens: meu Deus, nós não matamos ele, agora não dá para matar. Aí o Dr. Bezerra de Menezes apareceu e disse: eu não sabia o que fazer, foi a única ideia que eu tive. E para encerrar, que o meu tempo já terminou, na hora que, quando Eurípides foi atender um homem que vinha de fora, um viajante, e ele estava com a gripe espanhola, que é a influenza, né, a H1N1, que ele foi atender aquele homem, ele se contaminou. E quando ele já estava no leito, apareceu Nossa Senhora. E quando ela apareceu, ele começou a rememorar toda a vida dele. E ela disse a ele: Eurípides, eu trouxe uma missão para você. Aí eu venho em nome do meu filho. Você vai continuar no mundo espiritual
a atender pessoas. Você se lembra da imagem do encontro com Jesus? Ele disse sim. Jesus chorava por aqueles que conheciam o Evangelho e não praticavam. Ela disse, esse trabalho no mundo espiritual é para você acolher aqueles que não fizeram jus às suas tarefas aqui na terra. Você pode aceitar ou você pode se curar. Aí ele disse, Senhora, em primeiro lugar e sempre que seja feita a sua vontade. E ele, quando já estava assim morrendo, a mãe dele saiu do quarto e foi para a sala. E o Dr. Bezerra de Menezes apareceu e disse, volte, o nosso amigo está voltando. Aí deu tempo dela ir, tocou o rosto e tocou a testa, e ele foi acolhido por Bezerra de Menezes. E nós somos esses filhos bem-amados, que ele montou essa casa no mundo espiritual, com a ajuda daqueles que aqui na terra montaram a casa e mantêm. Nós somos muito amados por esse Espírito e temos que aproveitar o nosso tempo, fazer o nosso trabalho, porque nós seremos cobrados pela nossa consciência, o que nós fizemos da nossa mediunidade, porque Eurípides era espírita e nós também somos. Então nós devemos agradecer essa oportunidade com unhas e dentes. Muito obrigada. Então, dando continuidade à nossa programação, né? Quem teve a oportunidade de vir hoje pela manhã, já percebeu que a nossa casa já estava em festa, né? Com as nossas crianças e com os nossos jovens, né? Então, nós já tivemos o Grupo Harmonia, a nossa irmã Doris, e aí nós vamos convidar o nosso diretor-presidente, Nélio Furtado, para fazer a prece de abertura do nosso evento, bem como as suas palavras iniciais. Boa noite, Nélio. Nossa, soltou até fogo. Comemoração aí? Comemoraram já. Boa noite a todos. Antes da prece, gostaria de agradecer a todos pela presença. É muito bom ver os trabalhadores do GAEB, nós, os trabalhadores do GAEB, juntos, comemorando uma data tão significativa para a família euripiana. Então, vamos fazer a prece para preparar o nosso ambiente. Prece a Jesus, o avalista maior desta obra, e também dirigido aos bons espíritos que sempre estão presentes entre nós, nos ajudando, nos fortalecendo e nos encaminhando com as boas intuições para que cumpramos o projeto que foi elaborado no mundo espiritual para esta casa e os seus trabalhadores executarem. Então, a nossa prece é esta. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos, benfeitores, anônimos e aqueles que conhecemos pelo nome. Obrigado a equipe toda, pelos 55 anos de existência da nossa casa. Esperamos que possamos continuar. Sabemos que outros virão. Uma casa não pode ter um único presidente. Uma casa, ela se imortaliza e nós vamos, os encarnados, passando, saindo de um plano e indo para outro, por intermédio da nossa própria desencarnação. Então, a nossa gratidão aos bons espíritos e, sobretudo, ao Mestre amado, pelos 55 anos de profícuos trabalhos realizados pela nossa casa. Então, dito isto, algumas considerações iniciais. Me lembra do tempo.
algumas considerações iniciais sobre a nossa casa. Nós temos aqui presentes hoje apenas 3 fundadores: a Iris Glória Neiva Praça, Melquisedeque Almeida Campos e Neide Almeida Campos. Os demais já desencarnaram, já retornaram ao mundo espiritual. E certamente muitos deles estão presentes aqui nesta data, na noite de hoje. E comemorando conosco esse evento tão significativo. O sentimento que me invade o coração neste momento é o sentimento de gratidão. A gente nunca pensa que vai viver muito. No início eu pensava que não fosse chegar aos 50 anos, não sei porquê, certo? Cheguei, depois pensei, não vou chegar aos 60, cheguei, não vou chegar aos 70, falei, é teimoso mesmo, certo? Cheguei aos 70 e estou agora pensando o contrário, eu quero chegar aos 80, certo? Porque eu preciso terminar, nós precisamos terminar a nossa obra lá de Samambaia, que é, como vou usar aqui uma expressão do Campos, pedir aqui a permissão, a manos longa, certo? Da nossa casa aqui de Taguatinga. É lá que nós vamos implantar trabalhos diversos, atividades diversas, inclusive a divulgação doutrinária. Não podemos perder a oportunidade de divulgar o Espiritismo. Então, a nossa casa lá em Samambaia, ela terá uma feição de um centro espírita, normal, comum, e também terá um trabalho de assistência social intenso, porque nós estamos indo ao encontro da nossa clientela que já foi para lá. Com o crescimento de Taguatinga, a nossa clientela foi para a periferia. E o nosso centro ficou. Não podemos ir com ele, com a casa, não tinha como. Eles não vêm mais aqui por várias razões, custo de transporte, horários, dificuldades, outras, certo? Horário das reuniões. Então, a nossa ideia foi irmos para lá. E lá estamos, num local maravilhoso, onde nós estamos construindo um prédio pequeno. Não se compara com o nosso aqui, porque o lote é residencial, é 12 por 15 só, mas estamos utilizando o gabarito integral do lote. 4 pavimentos, térreo e mais 3. Estamos lá então, e eu convido a todos vocês, aqueles que puderem lá fazer uma visita. Fica na QN 407, conjunto C, lote 2, em Samambaia Norte, ali ao lado do Centro Interescolar de Línguas de Samambaia, ou próximo a aquele parque ecológico Três Meninas, que é conhecido de todo mundo. Vocês, indo de Taguatinga, antes de chegar no parque ecológico, olha para o lado esquerdo, uma obra de 4 andares, a nossa, 2 prédios grandes residenciais, a nossa é pequenininha, certo? Estão ali construindo grandes prédios, as construtoras. Então, gente, voltando aqui à nossa casa, nós que estamos aqui quase desde o início, chegamos aqui, a casa tinha praticamente 1 ano de funcionamento, quando nós aportamos pela primeira vez ao GAEP, nós não imaginávamos que a casa fosse crescer tanto como cresceu hoje, como está hoje aqui. Instalações confortáveis, amplas, sem perder a simplicidade. A simplicidade deve ser um requisito principal na construção de uma casa espírita e no seu funcionamento. Vejamos que as pessoas têm que se sentir à vontade dentro da casa, sentir bem. E nós temos na nossa reunião de quinta-feira, que é a reunião de acolhimento, que nós denominamos de atendimento fraterno.
onde nós abraçamos mesmo, certo? Aqueles que vêm aqui em busca de uma ajuda, de um conselho e tudo mais. Então, quando eu me lembro, a primeira vez que eu estive aqui, eu aportei a esta casa, eu quase fui tomado por uma entidade, segundo o campus, eu quase incorporei. Mas foi uma vibração muito intensa a primeira vez. O Espírito estava cumprimentando, alegre, feliz, porque a nossa história, me desculpe eu escavar para o lado pessoal, ela já foi planejada desde o verão. Eu tenho detalhes que eu não vou revelar aqui, porque são detalhes pessoais. Um médium aqui da casa, ele me relatou os detalhes e por que a minha vinda de Uberaba para cá, onde eu residia, já estava reservado para nós aqui uma tarefa nesta casa. E os Espíritos nos trouxeram, utilizando as técnicas que eles muito bem sabem usar, certo? Então, hoje, aos 55 anos, aniversário do nosso GAEP, nós todos sentimos alegres por estarmos aqui, porque a casa ela é como se fosse um corpo humano. O corpo humano ele não sobrevive sem sangue. O sangue dá vida às células. Vocês todos que estão chegando, é o sangue que nós precisamos, o sangue novo, certo? Para incorporar-se à equipe dos mais antigos, que já estão se preparando para o retorno, como muitos já retornaram, e certamente outros assumirão o cargo de direção para que a casa continue o seu trabalho. Temos orado muito, pedido aos benfeitores espirituais que a nossa casa se mantenha funcionando, se mantenha com as portas abertas, abraçando a todos, como os mentores espirituais têm nos dito, que a casa não pode perder essa característica fraterna que ela sempre teve, e não pode fechar as portas. As portas sempre devem permanecer abertas. Esta é a recomendação dos bons espíritos, dos diretores espirituais que assistem aqui a todos nós. Então, eu agradeço mais uma vez a todos pela presença, muito obrigado. A Gisele já está assinalando aqui que o meu tempo já está vencido. Para não atrasar os outros, eu encerro meu boa noite a todos e que tenhamos uma reunião que possa preencher as nossas expectativas e que assim seja. Obrigada, Nélio. De pouquinho em pouquinho, né? Aí a gente fica ouvindo, né? Dá vontade de ficar ouvindo cada um que aqui chega, né? A noite inteira, né? Mas temos muitas convidados especiais a falarem conosco hoje, né? E trazemos agora o nosso irmão, Rafael Bolt, o diretor, um dos diretores da nossa casa, para falar um pouquinho sobre um projeto que iniciou esse ano. Né? E aí, alguns já sabem qual é esse projeto. Aqueles que não sabem, vão saber agora. Rafael. Boa noite. Boa noite. É muito bom estar aqui nesse evento festivo, comemorativo e de confraternização e encontrar o nosso auditório repleto de almas irmãs e amigas. Bom, eu vou cuidar aqui do meu tempo, são apenas 10 minutinhos, por conta desse projeto que nós demos início, no início de janeiro deste ano, que é o nosso grupo de leitura.
E não por acaso a Gislene nos convidou para estarmos aqui, não somente com o propósito de divulgar o grupo de leitura, mas porque, por uma simples coincidência, nós iniciamos o projeto lendo a biografia de Eurípides Barçanufo, que é esta que está projetada. Eurípides, o Homem e a Missão, de Corina Novellino, uma biografia lançada no ano de 1979, por esta que é uma médium, educadora e foi continuadora dos trabalhos de Eurípides Barçanufo na cidade de Sacramento, Minas Gerais, que é a cidade natal do nosso patrono espiritual. Na leitura que nós realizamos dessa obra, algo nos chama a atenção desde a primeira página. No prefácio preparado pela autora, vejam só o que ela diz sobre a tarefa de realizar uma biografia sobre Eurípides Barçanufo. Mas ela, na verdade, recorre a Chico Xavier. Quando ela comunica a Chico que realizará esse trabalho biográfico, Chico diz o seguinte, vejam só: escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Pensem um pouquinho, mas não muito porque meu tempo está passando. Profunda essa consideração do Chico. Ele faz uso de uma figura de linguagem que nós denominamos como hipérbole. Ele exagera nos termos, não é mesmo? Faz uma comparação, traça um paralelo que é difícil assim da gente conseguir explicar. Mas eu vou tentar explicar aqui em termos também simples, porque pelas histórias que a Doris estava narrando aqui para nós percebemos que Eurípides Barçanufo é, sim, sinônimo do verdadeiro cristão e do legítimo apóstolo do Cristo. A Doris ainda lembrou de um capítulo muito especial que se encontra no livro A Vida Escreve, do espírito Hilário Silva, em que ele narra a visão de Eurípides. Quando ele se vê fora do corpo físico, como costumava acontecer com ele, um fenômeno de desdobramento espiritual, e sente que está subindo. E se encontra lá numa paragem e observa que o Cristo está diante dele, mas o Cristo está com lágrimas nos olhos. E Eurípides então indaga: choras pelos descrentes? E Jesus, com a voz docíssima, responde: não choro pelos descrentes, porque a estes devemos o nosso amor. Choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Ao ler essa biografia de Eurípides Barçanufo, observamos que a vida de Eurípides, na verdade, é um verdadeiro livro aberto, com lições imorredoras. Toda vez que consultarmos esta obra, vamos encontrar aqui uma lição que cabe muito bem às nossas vidas e ao nosso papel como cristãos renovados que somos pela doutrina espírita. E Eurípides Barçanufo, ainda faço menção ao que a Doris já estava aqui relatando, nos dá exemplo, nos dá inúmeros exemplos do que é ser o verdadeiro cristão. Do amor filial que devotava aos seus pais, a Mojico, a Dona Meca, aos 14 irmãos, não descuidava de nenhum deles. Do médium que foi, do trabalhador, da disciplina, desses valores raros, e de um educador pioneiro e amoroso, responsável pela inauguração do primeiro colégio espírita do Brasil, quiçá do mundo, que é o Colégio Allan Kardec. Além disso, Eurípides Barçanufo foi um homem público. Ele exerceu o cargo de vereador. Mas ele não se deixou levar pela falta de ética da classe política que assolava, inclusive, a
pequena cidade de Sacramento. E logo ele se desliga da vida política. Porque os valores éticos são os valores que se confundem também com aqueles que devem ser partilhados por nós, verdadeiros cristãos, ou aqueles que almejam ser verdadeiros cristãos. Além disso, podemos destacar a fé inabalável de Eurípides. Quantas e quantas vezes ele foi perseguido? Porque imaginem uma sociedade daquela época, estamos ali entre os anos de 1880 e 1918, uma cidade absolutamente católica, e Eurípides também era católico, e participava ali de uma irmandade, era um dos seus dirigentes, a Irmandade São Vicente de Paulo, dentro da igreja, e se converte ao Espiritismo. Vejam só, muita perseguição ele sofreu por essa decisão que ele tomou. Em fevereiro, após realizarmos a leitura do livro, primeiro a gente lê no nosso grupo, vamos trocando algumas ideias num pequeno grupo de WhatsApp, e depois marcamos um encontro presencial, e agora esse encontro, na verdade, ele é híbrido, é presencial, e ainda conseguimos transmitir pelo Google Meet, contando com a participação daqueles que não podem estar aqui no GAEP. E, em fevereiro, algo aconteceu de muito diferente nessa reunião, porque, além de relatarmos pontos que nos tocaram desta leitura, na verdade, a nossa conversa se confundiu com a própria história da casa, a história daqueles trabalhadores que estavam ali na nossa sala de reuniões, sentados, que começaram também a compartilhar, a se emocionar, e mais até com a acolhida que receberam desta casa, com a forma como conheceram Eurípides Bassanufo através desta casa, do que exatamente por esta leitura. Então, eu tenho certeza que os trabalhadores do GAEB, que leram, ou que ainda não leram, mas vão ler, eu tenho certeza, também serão tomados desse mesmo sentimento. Como a biografia de Eurípides, ela, na verdade, está imbricada aqui com as atividades que se realizam no GAEB. E, entre outras coisas que aconteceram nesta reunião, dentro dessas conversas, uma me chamou muita atenção. Uma participante que havia acabado de ingressar no nosso ERG, ela decidiu participar do nosso grupo e relatou nessa reunião que ela estava atravessando um momento turbulento na vida dela, um momento difícil, tendo noites terríveis de sono, não conseguia dormir direito. E assim que ela começou a ler esse livro, algo mudou, até nas noites de sono dela. Porque a leitura não é simplesmente um ato qualquer. A leitura é uma experiência. E é um convívio que nós estabelecemos com esse biografado, que é Eurípides Bassanufo. Então, essa leitura realmente foi marcante para o início das atividades desse grupo, e tenho certeza que será marcante na vida de todos aqueles que tomarem a biografia de Eurípides Bassanufo em mãos. A partir desse relato dessa nossa irmã, nós relembramos aqui uma mensagem que motivou a criação desse projeto de leitura. É uma mensagem de Emmanuel, intitulada Livro Espírita e Vida. Está no livro Caminho Espírita. Entre outras coisas, Emmanuel nos diz: o livro espírita reconforta e explica. E, além disso, ele nos convoca a um trabalho muito especial, e eu vou ler um trechinho. Quanto nos seja possível, auxiliemos a manutenção e a difusão do livro espírita, que nos sustenta e dignifica a vida imperecível, libertando-nos da sombra para a luz, no plano físico e na esfera espiritual, aqui e agora, depois e sempre. O livro Eurípides, o Homem e a Missão está à venda na livraria do GAEB, não é difícil de encontrar, não é difícil de adquirir. Além disso, ele já teve outras edições que podem ser encontradas também nos famosos selos, não é mesmo? Inclusive virtualmente. Bom, mas eu não quero ficar com esse exemplar em mão, porque eu tenho outros. Então, nada mais justo do que eu difundir essa leitura
E aí eu vou sortear. Como o Gaeb está completando 55 anos, e geralmente nas páginas do livro, as páginas ímpares ficam desse lado direito, eu vou considerar esse lado aqui, eu vou fazer um cálculo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quem está do seu lado aí? Abigail. À esquerda da minha mãe e à direita do meu marido. Ah, então eu vou ali me pegar. O tempo já acabou, mas enquanto a Gislaine está organizando aqui o palco, eu vou só passar aqui mais uns cartazes do nosso grupo de leitura, porque a leitura subsequente foi inspirada pelo livro Eurípides, o Homem e a Missão, porque esse livro, depois da morte de Leon Denis, foi um livro fundamental, decisivo para a conversão de Eurípides para o Espiritismo. E daqui a pouco, na nossa programação, vocês vão saber detalhes a respeito desse processo. Então, só me resta concluir dizendo: precisamos conhecer a vida de Eurípides Barçanufo. E mais do que isso, como trabalhadores dessa casa, nós precisamos, na verdade, saber seguir os passos de Eurípides Barçanufo, porque assim estaremos seguindo os passos do Cristo. Assim como Chico Xavier disse, escrever a biografia de Eurípides Barçanufo seria quase escrever a biografia do próprio Cristo. Boa noite a todos e uma ótima confraternização. Obrigada, Rafael. Então, agora nós temos um momento especial com aqueles companheiros que ainda estão conosco e que tiveram a missão, a tarefa de materializar essa casa, né, para que nós hoje aqui estivéssemos. Então, a gente convida o senhor Campos, a Neide e a dona Iris para virem ao palco. Então, com a presença dos nossos companheiros, que desde 18 de maio de 69 estão aqui conosco, né, arregaçando as mangas e trabalhando, né, pois o trabalho independe da idade, né, sempre há tempo de começar. Esses irmãos começaram e estão aqui. Então, passaremos a palavra para o nosso irmão Campos, que iniciará o diálogo conosco aqui, e as meninas, Neide e Iris. Boa noite, meus sempre amados irmãos. Um dia festivo para o nosso coração, para a nossa alma. É assim que sentimos, com certeza. Hoje estamos aqui por uma razão superior. Ou superiora, é o aniversário da nossa muito amada Casa Gaeb, grupo de assistência espiritual
Eurípides Passanova. Nós temos 20 minutos para falar, então não quero tomar o tempo. A minha esposa gentilmente já me cedeu a parte dela. Por quase que pressão, não é? Os organizadores desse encontro procuraram por mais de uma vez os inscritos para que eu pudesse aqui desenvolver a fala. Disse-o desnecessário, porque essa casa está esculpida na minha alma. Com certeza, o maior acontecimento de minha existência e, quiçá, de outras existências. Bem podia aproveitá-la mais o meu tempo, mas fiz o que pude. Fiz com generosidade e lealdade, como a doutrina espírita assim o deseja. Bem, vamos ao que interessa. Por que Gaebe? De onde veio esse nome? Foi de mim? Não foi. Veio do Dr. Rafael, no terceiro encontro que produzimos. Nós não tínhamos endereço, não tínhamos sede. Então alugávamos casas. Então o Dr. Rafael deu-nos o nome e disse o porquê. Eurípides Passanova. A nossa casa, esta casa foi alcançada ou obtida por ação direta de Eurípides Passanova. Ele é que devemos ter essa casa. E esse nome valoroso nós temos que honrar. Eu creio que assim ela tem feito em todos os seus dias, em todos os seus momentos. A primeira notícia que tivemos na nossa casa, uns meses antes, o querido Sebastião Tarcísio Médium, vindo de Araguari para Uberlândia, foi ter por conselho ou pedido de minha esposa para visitar a sua família. E lá o seu pai estava adoentado. Eu vou omitir coisas muito pessoais, né? Mas esse fato é importante. E então ele tratou do Dr. Rafael, do Sebastião. O Dr. Rafael, tratou dele. De inopino, quase, o Dr. Rafael suspendeu o tratamento e disse que esse tratamento teria sequência num lugar onde o Evangelho iria florescer. E então a Neide me revelou isto, e que o Dr. Rafael, mas eu pertencia a outros arraiais religiosos, não dei tamanha importância. E ela me disse que nós estaríamos nas fileiras entre muitos dos irmãos aqui. Então foi a primeira vez que nós vimos falar no nome do Dr. Rafael. Segunda pessoa a ouvir o seu nome foi o esposo da nossa Iris. A menina dos nossos olhos, a Iris, não é? E então, apresentando o Sebastião ao Ricardo, nosso querido Ricardo Porto Praça, ele foi a pedido a uma reunião espírita. Essa reunião deu-se aqui na Organização Espiritualista de Brasília, aqui na Praça do Bicalho. Não é demais dizer que no dia seguinte dessa visita, o Ricardo chegou assombrado.
Campos, o Sebastião é um médium que assimila muito bem. E ele falou-nos muita coisa bela. E chegou lá entusiasmado. Então foi a primeira vez que o Dr. Rafael manifestou-se aqui em Brasília, não é? Nesse lugar que acabo de dizer. E ele pediu ao Dr. Rafael que nós fizéssemos um outro encontro. E vários encontros aconteceram para nosso gáudio, nossa alegria, nossa felicidade. Então, no terceiro encontro, o primeiro na nossa casa, o segundo na CNA 53, no lar de nossa irmã. No terceiro encontro foi quando ele nos deu a felicidade de dizer-nos por que estávamos reunidos. Por quê? Então ele deu-nos o nome de Eurípides Sanúfio, a nossa casa no Gael, e disse o porquê. Que esse espírito vitorioso, não é? Como aqui foi mostrado pela nossa querida Doris, apenas um lampejo, né? Ele muito mais fez por todos nós e o faz. E pediu-nos que elaborasse os documentos, desse-nos vida jurídica à casa e disse: nós cuidamos. Foi uma luta, meus irmãos, mas vencida, bem vencida, graças a Deus. Então, a nossa casa foi plasmada aqui, nessa data que comemoramos, mas ela, no plano espiritual, já fora bem cuidada, tratada para que viesse. É possível que eu e muitos outros tenhamos lá participado dessa reunião. Uma equipe ficou no plano espiritual e outra desceu, mas sob os cuidados desses irmãos queridos. Nilo Sheik, Dr. Raiman, né? Nilo Sheik, querido, é o nosso guardião, é o guardião desta casa. Ele enverga com o seu manto, né, militar, sua voz firme, e trazia-nos um canto belíssimo, sempre precedido da incorporação do Dr. Rafael. Então nós ouvíamos encantados. Tivemos, até chegarmos a esse endereço, ocupamos várias localidades precárias, da dó de ver, não é? Mas nela existia muito amor. E aquelas casinhas humildes vivem na nossa gratidão, porque lá, onde vimos o Nélio, que ele contou agora, ele chegou, tremeu mais do que o motor Toyota. Mas sabe o que era? Eu não tenho evidência. Tem alguma evidência, lampejos. A mãe dele parece um espírito de mulher, abraçou. E ele não aguentou. Pareceu não aguentar, mas está aí até hoje. Firme. Obrigado, amigo, por estar conosco. Obrigada, Carlos. Vamos passar aqui o microfone para a nossa companheira Leite, para dar umas palavrinhas. Você deu? Mas ela falou. Quer falar não, Leite? Não, sabe o que é? Ele falou bastante, falou tudo. Obrigada, Neide. Então, vou passar para a nossa companheira Iris, né? A nossa menina.
Lá no torto, o doutor Rafael elegeu ela. Deixa eu falar. Quer falar? Não? Quer falar? Sinto muito feliz de estar nesta casa criada pelo Dr. Rafael. Fui muito feliz, fui bem seguidora de seus passos e todos nós que é aqui. Na Grande do Sul, foi eleita a secretária dos trabalhos, tudo. Você estava firme, todo o trabalho, você estava lá, junto com o Braço, com o Ricardo, que é sua esposa. Tanto que as atas todas foram escritas por mim. Uma letra linda. Uma letra linda. Letra de professor. O que é do... Então, gente, quando a gente olha o histórico da nossa casa, a gente vai ver lá, né, nas atas dos primeiros anos, tem uma letra linda, né? É da nossa companheira Iris, né? Que até hoje está aí, firme e forte. Quem não se lembra dos cafés da tarde, do café das 5, né? Coordenado pela nossa irmã, né? E os nossas irmãs então, o que não falta é história, porque são tantas, né, que na hora escapou, né? Obrigada, irmãos. Achando que acabou, ó. Tá querendo já sair do palco. Então, nós sabemos que o trabalho, né, ele continua. Né? Tem aqueles que vieram primeiro, outros que vieram mais à frente, outros que ainda chegam. Né? Com o mesmo amor, com o mesmo empenho, que são vocês que estão hoje no nosso salão, representando todos que estiveram nesses 55 anos arregaçando as mangas e trabalhando. Né? E agora a gente chama aqueles que serão o nosso futuro, as nossas crianças e os nossos jovens. Então a gente chama esses irmãos, eles estão representando, né? Que eles prepararam com carinho uma surpresa para os nossos companheiros aqui. Então vamos chamar o Rubens e os seus assistentes. O aniversariante, mas é que o presidente Adson só. A gente solicita que os representantes ainda fiquem no palco. Fiquem aqui atrás dos nossos sócios fundadores. Para que nós tenhamos esse registro histórico da nossa casa, que é as gerações. Esses irmãos que aqui estão no palco estão representando todos nós. Né? Alguns chegaram crianças aqui como os nossos irmãos e estão trabalhando com as suas respectivas famílias, e outros que ainda chegarão por meio de cada um de nós. Então, registro aí histórico da nossa evangelização infantil e da Mocidade Espírita Rafael Pons com os nossos sócios fundadores. Obrigada a todos que estão representando vocês aqui. Agora a gente chama os nossos assistentes de palco para auxiliar os nossos sócios fundadores. Temos aqui vários. Quem não conhece o filho do Campos e da Neide, né? Caçulinha da família, Marcos. Valquíria, filha da Neide, da dona Iris e do seu Ricardo, representando a família Praça.
certeza que vão nos eternizar. Daí, garantida a posteridade. Não é? Chega. Já tomei muito tempo de vocês em outras eras. Obrigada, Campos. Obrigada, Neide. Obrigada, Dona Iris. Nossos agradecimentos à evangelização infantil e à mocidade espírita. Bem, companheiros, dando continuidade à nossa programação, a gente convida o nosso companheiro Raimundo. Ah, tá vendo? Estava escondidinho ali. Nosso companheiro Raimundo, né, falará um pouquinho sobre a nossa casa, sobre a Eurípides de Passanufo e outras histórias nossas, né, da casa. Oi, gente, boa noite, cheguei. Boa noite novamente. É o seguinte, me convidaram para falar sobre Eurípides, mas acontece que já falaram tudo. E eu fiquei com uma sinuca de bico, porque tudo que eu ia dizer já falaram. Mas, repete. Quando o seu Campos falou do grupo, por que não centro espírita? E o Dr. Rafael disse que não, seria grupo. Mas acontece que em 1905, um ano após Eurípides se converter ao espiritismo, ele já tinha um centro espírita. Só que não era um centro espírita, era um grupo. Olha lá em cima. Opa, aqui. Aqui, gente, ó. Grupo Espírita Esperança. Mas acontece que Eurípides, esse benfeitor espiritual, tem alguma coisa com esperança. Tudo o que ele faz tem esperança. Inclusive as recomendações nas cabines de cura, eu ouvi agora que eu fiz o tratamento, e ele sempre recomendava esperança, paciência, esperança. E ali nós temos o quê? Nós temos o Grupo Espírita Esperança e Caridade, nós temos também a Farmácia Esperança, que a Doris até relatou um pouquinho ali, sem dizer o nome, e no mundo espiritual, no plano espiritual, nós temos o Hospital Esperança. Segundo o Dr. Inácio Ferreira, ele diz que é para os espíritas que desencarnam mal. Porque os espíritas, nós somos espíritas, sabemos disso, nós temos muita informação do mundo espiritual, principalmente relacionado ao desencarne. E ele diz que os espíritas estão desencarnando mal. Falta de conhecimento não é. A formação do grupo, o seu Campos falou. Essa aqui é uma ata. Eu estou passando rápido devido ao tempo, tá? Senão eu ia ler todinho. Aqui eu li antes e depois. E ali nós temos o encontro que o seu Campos se referiu. Observe que ali, Dr. Rafael, essa letra ele toma isso.
Dr. Rafael dá o nome do grupo aqui nesse ponto. E aqui nós temos a primeira diretoria. O presidente Melquisedeque de Almeida Campos, foi o primeiro presidente da casa, e ali nós temos a casa ainda engatinhando, né? Ele falou também do tratamento que foi feito em Uberlândia com o pai de Dona Neide, e no E4 de fevereiro ele se referiu a essa ficha, está aqui, ó, que estava no acervo da casa, eu recuperei para mostrar para vocês. Está indo, né, gente? Estou pelo menos mostrando alguma coisa. E aqui nós temos o quê? Nós temos a assinatura do presidente Nélio. Aqui é a data em que deu origem à mocidade. Mas o Nélio já falou que chegou um pouquinho antes. Acredito que tenha sido antes, mas não tinha nenhum cargo ainda, né? O cargo só aconteceu na segunda, se não me engano, na segunda diretoria, que era do Silvio Mamede. E aqui nós temos o grupo. A mocidade era animada, viu, gente? Aqui, ó. Esse bonitão ali é o Eurípides. E essa aqui é a Conceição. Essa aqui eu conheço, mas não me lembro o nome. Eliane, né? Ah, tá. E aqui o Nélio. Por que nós estamos colocando o Nélio? Porque o Nélio, quando chegou à mocidade, ele era muito jovem. Ele tinha o quê? Uns 23 anos. 23 anos. Jovem, muito jovem. E aqui nós temos a mocidade. O seu João era jovem também. Para participar, correr. Tem o nome de todos eles aqui. A vantagem que eu estou levando, gente, é que eu estou mostrando alguma coisa, né? E aqui nós temos a mocidade, muito conhecida. Ela vai se renovando constantemente. Muitos deles, aqui mesmo nós temos o Rubens. Olha o Rubens ali, ó. O Rubens já casou, já tem família. O Rubens está com filho, né? Na mocidade, né? É. O pessoal da mocidade está quase todo aqui, gente. Olha que coisa bonita. Alguns deles, hoje o Rubens é diretor da casa, né? Alguns deles alçaram voo. Ali, ó, Eliomar. Quem está ali, ó? Bom, os presidentes. Nós tivemos 3. O primeiro presidente, Melquisedeque de Almeida Campos, nascido em 1945, portanto, ele também era muito jovem quando chegou aqui para administrar essa casa como primeiro presidente. 24 anos. 24 anos. Muito jovem, né? E aqui nós temos o período em que ele administrou a casa. 55 anos do Gaeb, mas essa homenagem foi prestada nos 50 anos do Gaeb. Foi feita uma placa para homenagear os sócios fundadores. Em seguida nós temos o Silvio Mamede, que quando eu cheguei aqui ele já tinha ido embora. Esse foi o mais idoso, ele tinha em torno de 47 anos. Né? Também só exerceu essa função de presidente por um mandato. Em seguida veio o presidente Nélio, atual presidente da casa. Como nós já falamos, ele chegou muito jovem, mas muito jovem mesmo, e já assumiu a presidência da casa. E nós temos um histórico da sua administração, é o atual presidente da nossa casa. Também foi homenageado nos 50 anos do Gaeb. E aqui, os sócios fundadores. Dona Neide, já foi falado, sócia fundadora do Gaeb, também foi homenageada. Essa aqui eu acredito que pouca gente conhece, que é a Gaciete, que era a esposa do Sebastião Tarcísio, que foi o primeiro médico. Você conheceu, né? Gaciete. Essa foto, né, foi aquela quando você levou lá, apresentou para a gente no conselho diretor, a gente fotografou e está ela exposta. Dona Sebastiana é famosíssima. Eu poderia fazer aqui uma palestra de 5 horas sem deixar de não deixar alguma coisa para ser dita. Né? Ela tem muita história. Eu vou contar só uma, que o seu Ricardo falou para Dona Sebastiana que iriam fazer um trabalho no mato. Ela disse, no mato? Sim, só que a Iris vai, e os demais.
conhecidos da época, os casais, também irão. E o mato, sabe onde era? Granja do Torto, que era mato mesmo naquela época, né? Mas lá quem residia? O Sr. Campos. Então, um dos encontros foi lá. Aqui é o centro espírita da Dona Sebastiana, que o Sr. Campos também falou, que aconteceram reuniões ali. Ricardo Praça, famosíssimo aqui na casa, né? Porque ele que encontrou o Sebastião, foi ele que, por recomendação do Dr. Rafael, procurou as famílias para constituir esse grupo. E aqui nós temos a inauguração do pavilhão. Essa data ficou apagadinha, mas também é 18/5/97. E aqui nós temos alguns trabalhadores daquela época. Aqui, cortando a fita, né? Vou passar, devido ao tempo. Dona Iris está ali, sócia fundadora, mas também idealizadora daquele grupo dos enxovais, né? E aqui, os 50 anos do GAEB, ela também recebeu a placa. E aqui parte da família de Dona Iris. Parte, né? E aqui nós temos a relação dos sócios fundadores do GAEB. Olha que beleza. Aldo Nogueira, Euripides Nascimento, Graciete, que eu já mostrei, Guilherme, não conheci, Hugo também não, Dona Iris está ali sentada, José Arthur Mundini, Melquisedeque Almeida Campos, Neide Maria Almeida Campos, Ricardo Porto Praça, Dona Sebastiana, Sebastião José Tarcísio, Doni Ramos e Vicente Ribeiro. Nós temos também Célia Levino, idealizadora do Grupo de Paz. E o Grupo de Paz é aquele ali. Ali tem o João Gilberto, a sua esposa lá no final. Esse grupo, muito conhecido aqui na casa, está se tornando famoso, né? Cadê o João? Tá aí? João Gilberto. Olha lá, João. Médicos que trabalharam com o Dr. Rafael. Sebastião Tarcísio, foi o primeiro. Essa reportagem aqui, matéria do Correio Brasileiro, de 27 de março de 70, foi Jorge Brito que pesquisou e conseguiu para nós. José Arthur Mudim e Vicente Ribeiro da Silva. E mais recentemente nós temos Dona Dinorá, Igaí, que é onde está, e Silvia. Uma coisa muito impressionante para todos nós que aqui estivemos no aniversário da época de 50 anos, para mim, foi esse encontro aqui com os mentores da casa. Porque Dr. Rafael, ele, sob o comando, né, os médicos que ali estavam sob o comando dele, receberam os trabalhadores da casa que já retornaram ao mundo espiritual. Mas o que mais me impressionou naquele dia é que Dr. Rafael deixou livre aqueles médios, ali nós temos Eusete, né? E Nélio, que nós não colocamos nomes. Deixou livre, eles se comunicaram, todos eles deram passividade. Nós reconhecemos os trabalhadores da casa e depois ele retoma a palavra e, em seguida, faz o encerramento. Isso aqui foi marcante, porque, se eu não me engano, foi numa sexta-feira e pela primeira vez que eu vi nessa casa, as comunicações aconteceram e todos queriam que continuasse esse trabalho por mais tempo. Acho que esqueceram que tinha até o lanche lá embaixo. E aqui, gente, ó, 1999, em maio, o GAEB faria 30 anos. E o seu Campos, que ali está, ele organizou, idealizou uma viagem a Sacramento. Nessa viagem, nós tivemos as portas de Sacramento, não vou colocar nem entre aspas, abertas para nós. Porque nós fomos em quase todos os lugares e todas as portas estavam abertas. Eu vou mostrar. Esse colégio eu já mostrei, mas tem uma coisa interessante aqui, é que o colégio, aquele Liceu Sacramentano, ele funcionou durante algum tempo em uma residência e depois essa casa foi demolida e passou a funcionar na residência de Euripides, que era aqui, que era a rua município principal, né, da cidade. Aqui nós temos, ó, o Hotel do Comércio, que a Doris falou logo no início,
que teve um cidadão que chegou contaminado pela gripe e tudo mais, chegou pela Mogiana, que era a estrada de ferro, se hospedou ali. E ali, Eurípides, aqui é a sombra do colégio, lá no canto, é parede e meia, né? Eurípides foi chamado para atender aquele paciente e em pouco tempo a cidade estava toda contaminada. E aqui estamos nós, Campos, Dona Leite, Ibrahim, Raimundo Leandro, Desterro, Zé Wilson, Jorge Brito, Céda e Ana Lúcia, se não me engano. E aqui nós tiramos uma foto de frente ao colégio. Muito bem, esse é o pátio do colégio. Quando vocês forem visitar o colégio, vocês vão ver isso aqui. E aqui é onde Eurípides, olha aqui, lá. Eurípides dava aula aos seus alunos. Ele dava aula aqui sobre botânica, né? E esse jasmineiro, ó, se der para ler, implantado por Eurípides e seus alunos. Aqui ele teve uma visão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu não vou narrar, porque senão o meu tempo está acabando. E aqui nós estamos lá passeando, em 99, Desterro, Gislene, Zé Wilson, aqui a Irene, Célida, aqui a Gislene tirando fotos. Aqui nós estamos no salão principal, que fica em cima. Aqui nós temos a Desterro, Zé Wilson, Abigail, Seu Campos e acho que Ibrahim. Aqui nós estamos na parte inferior do colégio, onde nós ouvimos uma palestra de um jovem, né, amiga? O Saulo. O menino não largava a gente de jeito nenhum, deu atenção total ao nosso grupo. É uma coisa impressionante. Ali nós temos a chácara Triângulo. Essa é uma mensagem de Eurípides. Parece assim borrado, mas não é fotografia por mim, mas são plantas que têm um fim. Aqui nós temos o quarto de Eurípides, que Dona Egorina comprou, né? Os tijolos, mandou construir, e o quarto é esse, está lá no chão. E aqui é o recanto da prece. E o quartinho de Eurípides é esse aqui. Aqui o Seu Campos, Desterro e a Larissa. Muito bem, continuar. Na chácara Triângulo, eles realizam um culto do Evangelho todos os dias, 9 horas da manhã. Isso começou em 1904 com Eurípides. Depois Eurípides falece, Dona Meca dá continuidade ao culto. Depois Dona Meca falece e vai lá para a chácara Triângulo com a sinhazinha e as filhas. E isso está lá até hoje. Chegando lá, eu falei que as portas estavam abertas, né? Chegamos lá, Seu Campos e todo mundo, a gente se apresentou, né? Porque ninguém conhecia ninguém. E ela cedeu o culto para que o Seu Campos realizasse esse culto. Olha isso, cara. E nós temos isso filmado. E alguns depoimentos das irmãs que lá estavam. Então isso aqui foi marcante para nós. Aqui, o Langerton, que era aquele raizeiro famoso, né? Já faleceu, o Zé Wilson e o Raimundo. O Langerton, ele começou a fazer esse trabalho fitoterápico, mas por orientação de Eurípides Passanufo. Ele também já faleceu. Aqui nós temos a prefeitura, né? A Câmara Municipal, e muitas vezes eu estou aqui ouvindo as histórias da Doris, e quando ela fala no Eurípides, eu já viajo para lá. Isso aqui foi marcante na nossa vida. Por quê? Na nossa vida como visitante, né? Porque nós encontramos esse cidadão aqui, Amir Salomão. Ele escreveu esse livro, escreveu esse e escreveu outros. Então ele abriu as portas da Câmara também. A Abigail deve estar lembrando disso, o Jorge que esteve lá também. Por quê? Porque ele trouxe para nós, ele estava com a secretária à disposição da gente, trouxe para nós as atas da época que Eurípides foi vereador. Mostrou lá para nós tudo. E a gente fotografando, filmando, né? Os recursos que ele tinha. Aqui nós temos, olha aqui, ó, a gente estava bem à vontade. Jorge, Ibrahim, Dona Leite e o Seu Campos. Aqui é a estação de Cipó, que a família de Eurípides esteve ali durante algum tempo, mas era um foco de doença, eles tiveram que retornar para a cidade. A vida dele melhorou muito, ele tinha um salário até razoável. Né? E aqui é Sacramento, 1930, Sacramento hoje, o colégio está bem aqui. Essa residência era uma residência, vamos dizer assim, inacessível. Mas quando nós chegamos lá, aqui era o senhor para fazer contato com o senhor Ferrugem. Quando nós chegamos lá, né, Jorge? Ele abriu as portas, gente. Nós éramos 20 pessoas. Ele abriu as portas. E
E nós fotografamos, conversamos, tomamos café, fizemos uma farra lá dentro da casa do outro. E ele feliz da vida. Essa residência é do coronel, presidente, agente executivo da Câmara Municipal de Sacramento, José Afonso de Almeida. Quando o Rafael falou aqui sobre o livro, quem leu vai se lembrar que aquele acordo para o debate público foi realizado a residência desse coronel, exatamente nesse local, né, Jorge? Aqui o Ibrahim e o Jorge entrevistando. Nesta sala foi assinado o acordo para o debate público, a vida em Sacramento, em 28 de 1 de 1913, entre o padre Feliciano Iagui e Eurípides Passanula. Olha a praça onde foi realizada esse debate. Tinha cerca de 2.000 pessoas. Depois, como Eurípides ganhou o debate, ele foi carregado no braço da população que lá estava. Isso aqui é parte da família de Eurípides. Eu fotografei lá no museu, que era proibido, por isso foi saído nova. E aqui nós temos essas fotos raríssimas. Dona Meca Eulógio, que é o segundo filho dela, Eurípides sentado, seu Mogico, e aqui os três. Curioso é que quando Eurípides, família, volta para Sacramento, Eurípides tinha 9 anos de idade. Aí aparece esse cidadão ali, professor José de Miranda, esse aqui, e Eurípides é aquele ali. Ele veio com o colégio para cuidar da educação de Eurípides. Por que eu falo isso? Porque logo que Eurípides se forma nesse colégio, o colégio fecha as portas. E o senhor de Lio, ele procura o seu Mogico e diz para ele que o colégio não tem mais nada a ensinar ao filho, que ele procurasse uma outra escola. E ele vai para o Rio de Janeiro. Eurípides fez 2 viagens ao Rio para fazer a matrícula da universidade, né? E na faculdade de medicina, e ele volta. Quando ele volta, a dona Meca desmaia, e aí ele desfaz as malas e não toca mais no assunto. Aqui nós temos o colégio. Verifique aqui, gente, ó, que esse colégio ele foi modificado. Aqui está a janela, ali está portas. Então houve alguma modificação. Tem a erma de Eurípides aqui, e aqui não tem, antigamente. Colégio em 1913, 1910. Esse aqui era o antigo liceu sacramentano, que depois foi demolido essa casa. E aqui é a casa da família, olha aqui, 1870, ele tinha 10 anos, né? A casa da família. Ela foi demolida parcialmente e fizeram correio elétrico. Isso para mim, ela dói no coração quando a gente vai lá ver isso. E agora, gente, ainda apareceu aquela casa do Mogico. Hoje, se vocês não conhecerem a cidade, não se informarem, é isso aqui que está lá. Muito bem. Pegamos o ônibus e fomos para Araxá, visitar Tadeu. E aqui está o Tadeu, e aqui a casinha dele. Essa casa é original. Ele nasceu, cresceu e acredito que vai morrer aí. Ele mora aqui. Embora tenha uma estrutura enorme, né? Ele poderia muito bem estar morando confortavelmente nos outros prédios que eram tempo. Mas não, ele optou em viver ali. E aqui, a turma todinha, exceto o Zé Luiz que está tirando a foto. E Dona Neide que está escondidinha ali. Esse cidadão aqui, gente, o seu Campos falou em fevereiro dele. Quando ele disse que nós estávamos bem guiados, né? Por quê? Porque esse cara aqui era motorista. E sabe como é que era o nome dele? Ninguém lembra, né? Allan Kardec. Allan Kardec. E aqui, voltando, nós fizemos o 8º ecoar. Estava cheio de gente aí, né? Esqueci de alguma coisa, porque nós passamos também no Uberaba visitando o Chico. Mas o Chico nós só vamos falar uns 60 anos com o Gael, tá? Agora sim, começa a minha palestra. Mais meia hora. Duvido que vocês aguentem. 3 casos. As preocupações de Eurípides. Primeiro, o Sermão da Montanha, que ele leu a Bíblia, prestada lá pelo padre, lá no bairro. Ele não entendeu muito. Dona Meca, que desde quando teve o primeiro filho, desmaiava, continua desmaiando, e esse cidadão que mexia com os espíritos, que era coisa diabólica na época, né? E aparece aqui, que é a
colega Doris falou também, doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes desencarna no Rio, em 1900, e logo em seguida ele passa a dar comunicação numa fazenda chamada Santa Maria, próximo a Sacramento. Lá numa casa muito modesta, e a Federação Espírita, sabendo que havia essas comunicações lá do doutor Bezerra de Menezes, mandou um emissário para verificar em loco se realmente era o doutor Bezerra. E era. Só que lá ele era conhecido como protetor. As curas milagrosas que eram realizadas era o protetor. Não era o doutor Bezerra, era o protetor, mas era o doutor Bezerra. Muito bem. Por que o doutor Bezerra foi lá? Ficar ali naquela fazenda, se manifestando naquele centro espírita. Por quê? Além do doutor Bezerra, João Evangelista, Santo Agostinho e Vicente de Paulo. E aqui nós temos esse cidadão, ó, quem leu o livro vai se lembrar, o famoso Aristides. Eurípides conhecia Aristides desde criança, porque o Aristides nunca estudou, não sabia ler nem escrever, era trabalhador braçal da roça. Muito amigo lá da família, né? E dona Emereciana, que eu não conseguia uma fotografia, que era a madrinha de Eurípides. Então ela dizia, olha, os apóstolos estão dando comunicação através do Aristides, aí o Eurípides ficava mais intrigado ainda. Porque a família de Eurípides já estava muito bem de vida, tinha uma outra loja de conquista pertinho ali da fazenda, então quando ele voltava, ele passava na fazenda para se inteirar do que estava acontecendo ali. Se inteirar da família que estava mexendo com aquelas coisas lá, né? E um belo dia foi quando levaram era aquela casinha ali, quando levaram o livro, né, quando o seu Mariano levou o livro, ele leu, mas aí fica aquela pergunta, quem converteu, quem convenceu, foi o livro? Se fosse o livro, Eurípides não teria ido lá para tirar dúvida, né? Foi a Bíblia que o padre emprestou? Também não. Ele queria tirar dúvida e logo conversando com alguém da envergadura de um espírito como João, o apóstolo. E assim ele fez. Ele foi a convite do senhor Mariano, eu estou encurtando a conversa, tá? Ele foi a convite do senhor Mariano, chegando lá, já tinha lugares reservados para ele e um amigo, o Zenon Borges, se não me engano, e aí ele pede mentalmente que se tudo aquilo ali for verdade, que João Evangelista se manifeste, mas através de Aristides. Porque ele sabia, ele conhecia o Aristides. Só que a pergunta que Eurípides fez foi mental. E ele elaborou a pergunta em francês. Aí nos remete a Allan Kardec. Quando ele chega na casa da Madame Plena Maison, as perguntas que ele fazia às mesas eram em diferentes línguas, porque ele falava mais de uma, né? E aí o Aristides se levanta, fala durante meia hora sobre o Sermão da Montanha, aí ele diz que não tinha mais sobre aquilo ali, não. Ele volta e a igreja percebe que ele já não vai mais à igreja, se afastou, volta pela segunda vez, e nessa segunda vez é que ele encontra o doutor Bezerra de Menezes. E o doutor Bezerra de Menezes dá as boas-vindas e diz que estava esperando por ele, mas que tinha alguém superior a ele que queria falar. Era São Vicente de Paulo. E São Vicente de Paulo recomendou a Eurípides que simplesmente se afastasse da igreja, que eles tinham um trabalho muito maior, que Eurípides seria o diretor material e ele o diretor espiritual. Se afastasse da igreja. E Eurípides fez obediência de vida. Ele voltou, entregou toda a papelada que era secretário de uma... Como? Sociedade de São Vicente de Paulo. Exatamente, passou. E aí ele volta, entrega a documentação da sociedade, São Vicente de Paulo, e a igreja ficou pasma. E todo mundo estava dizendo que Eurípides havia enlouquecido, mas não. E a própria família também não aceitava. É tanto que Dona Meca, amando do senhor Mogico, ela foi até ele e disse, Mogico mandou que eu viesse aqui para te dizer, para você parar de mexer com essas coisas. E ele não quer filho louco. Eurípides abraça a mãe, carinhosamente, conversa com ela demoradamente, e ela retorna. Quando ela retorna, o senhor Mogico tem uma surpresa, porque ela diz assim, Mogico, Eurípides disse que você leia, estude e converse com ele com conhecimento de causa. E eu queria dizer para você que agora é o seu espírito.
E aqui nós temos esse cidadão aqui, Adolfo Ramos Almeida, ele faleceu. Eu estava doido para ir lá na fazenda para conversar com ele. Porque sobre o senhor Mariano, só ele sabe. E nós não conhecemos o senhor Mariano, ele só fala de Eurípides. Mas o senhor Mariano, ele não ia lá em Sacramento, a passeio. Ele ia visitar os seus doentes. Eu vou mostrar daqui a pouco a falizinha dele. Visitar os doentes que pousavam na casa da irmã, que era a Dona Beca. E Eurípides pedia para colocar a caninha dele lá no quartinho, que ele queria conversar com o tio. Mas ele queria dissuadir o tio de mexer com aquelas coisas lá, que acontecia na fazenda. Né? E não conseguiu. Quem conseguiu foi o seu Mariano. E o seu Mariano, apesar de se falar senhor, a diferença de idade era de 5 anos. Os dois eram novos. E aqui nós temos a Fazenda Santa Maria. Essa farmácia aqui, eu e o Jorge e o Zé Wilson, vasculhando isso aqui de cima a baixo. Livro, documento, tudo que tinha lá. Se quiséssemos trazer, na época, nós teríamos trazido quase tudo. Porque a senhora que nos atendeu, o seu canto está ali, testemunho. Dona, acho que é Iole. Iole. Olha que pessoa maravilhosa. Sorriso estampado no rosto o tempo todo, né, Miranda? E aqui nós temos essa belíssima mensagem que não vai dar para ler. O senhor Mariano ali, ó, desencarna em 49, nasceu em 1875, Eurípides em 1880. Centro Espírita Fé e Amor. Aí, olha aqui. Presidente, fundado em 26 de 8 de 1900. E aqui nós estamos no interior do centro. Aqui aconteceu uma coisa fabulosa. Até hoje o Jorge me pergunta quando a gente se encontra. Porque a Abigail era médium, né? E nós juntamos os 20 que estavam lá, demos as mãos, e teve manifestação espiritual. Está gravado. Não dá para mostrar aqui porque é muita coisa, né? Está gravado. E realizamos também um culto ali. Agora, essa fila aqui, gente, eu não sei se era para dar uma contribuição, não sei o que é. Eu sei que tem gente mexendo no bolso, a Abigail mexendo na bolsa, a Irene já está ali com alguma coisa na mão, o seu Campos assinando, eu não sei se era um cheque, eu sei. Então estava assim a situação, né? E aqui, gente, ó, a fazenda. Hoje, conversando com um amigo aí, uma amiga, a Edna, ela disse que procurou vaga nessas pousadas, pousada do seu Mariano, que antigamente era um sanatório, né? Essa aqui é um hospital, e aqui o centro, ele fica bem aqui, ó, esse centro espírita que eu falei. Aqui é outra pousada. Esqueci de alguma coisa? Esqueci. Dona Beca. Eu não falei de Dona Beca. Dona Beca, quando Eurípides voltou, pela segunda vez que ele chega em casa, o que ele vê perto de Dona Beca que provoca os desmaios? O espírito. Ele não doutrinou o espírito da primeira vez. Ele chama o seu Mariano, médium inconsciente, né? Psicofônico, ele incorpora aquele espírito e Eurípides doutrina. Imagina Eurípides doutrinando o espírito. O espírito mais resistente que Eurípides doutrinou é chamado Donatista, que essa doutrinação ela durou exatamente uns 3 anos. E era justamente quando ele estava fazendo esse trabalho que a sua voz se propagava e toda Sacramento ouvia, inclusive a Miss Salomão chegou a falar para nós. E a bisavó dele dizia: quem está falando tão alto? Aí alguém dizia: é o espírita. Toda Sacramento ouvia, não tinha os recursos tecnológicos de hoje, né? Muito obrigado, gente. Boa noite. As palmas são para o aniversário, né? Obrigada, Raimundo, por nos fazer, né? Voltar um pouquinho no tempo, né? Ainda estamos nessa caminhada, né? Até me ver ali em 99, né? Como eu estou hoje, né? Diferente um pouquinho. Gente, nós vamos fazer um intervalo de 5 minutos, enquanto o nosso grupo, né, o Coral Lindo Shake, vai se preparar para cantar para nós. Então, 5 minutinhos aí para beberem água, irem ao banheiro e retornem rapidinho, e enquanto o nosso coral vai se preparando aqui para nos brindar com músicas.